Vamos colocar aqui, então, vamos pegar essa primeira frase de novo, que é o menino comprou um livro, e vamos filosofar um pouquinho em cima dela, tá? Filosofar é sempre legal, a gente sempre acaba chegando em conclusões e percebendo detalhes aí minúsculos quando a gente tenta abordar um pouco melhor as situações, né? Então, o menino comprou um livro foi comprado pelo menino, certo? Voz ativa em cima, voz passiva embaixo. Olha que interessante, então. O que você faz, na verdade, é você troca o lugar dos objetos, de quem está participando da frase, né? No caso, quem que eu tenho participando nessa frase? Eu tenho um menino e eu tenho um livro. Colocando aqui em destaque, então, olha as setinhas. O menino comprou um livro vai lá para o começo da frase e o menino é jogado lá no final. Um livro foi comprado pelo menino, ok? Vamos colocar em inglês a frase. The boy bought a book. A book was bought by the boy. Mesma coisa, eu vou ter o the boy e o a book, que são os dois participantes principais da frase, e eu vou trocá-los de lugar, tá? Então o book vai para frente e o boy vai para o final. Eu vou ter então essa setinha aqui também, essas duas setinhas em cruz aqui. A book was bought by the boy. Então, se a gente colocar, perceber os detalhes aqui, tá? Dá para ver certinho que eles trocaram de lugar. Ok? Interessante que a gente está falando de objetos, né? A gente está colocando um nome, por exemplo, está colocando um livro, o menino, a gente não está colocando pronome, por exemplo, eu, ele, nós, vós, eles, né? Vamos fazer um exemplo então colocando pronomes, só para ficar um pouco mais claro, tá? Primeira frase aqui, he bought a car, ele comprou um carro. E como eu colocaria essa frase então na voz passiva? Vamos colocar o carro na frente, certo? Trazer o carro para frente da frase e a gente vai pegar o ele e colocar no final, tá? Como ficaria a versão em inglês então? Um carro foi comprado por ele. Vai ficar assim: A car was bought by him. Interessante, né? Bom, vamos falar a frase de baixo também, assim a gente já faz a análise das duas de uma vez, tá? Então, she wrote a book, ela escreveu um livro, e um livro foi escrito por ela, a book was written by her, ok? Vamos separar então os dois participantes das frases. Então eu tenho ele e um carro, que fazem na primeira frase, e na segunda frase eu tenho ela e um livro, ok? O she e a book. Colocando na primeira frase, tá? Nas duas primeiras frases do exemplo, colocando o carro na frente, não vai mudar nada. A car vai manter a car. Só que, tá vendo o he? Lembra daquela aula que a gente teve de colocação pronominal, que a gente fala quando eu uso he, quando eu uso his, quando eu uso him, tá? Só retomando um pouco, então, o he eu uso quando eu tenho uma pessoa que pratica uma ação. No caso, he bought, ele comprou. Opa, é uma ação. Estou usando o he porque é o pronome correto. Quando alguém sofre a ação, quando eu não tenho a ação presente, eu tenho que usar aqueles pronomes lá do final, lá da terceira coluna, tá? No caso, quando alguém está sofrendo uma ação, eu estou falando dele, esse pronome he vai virar him, beleza? A car was bought by him. Ah, eu não posso falar a car was bought by he? Não. Ah, mas por que não? Tem alguma ação depois do final da frase? Não tem, certo? Se não tem ação, o him ele não pode conjugar verbo. Vamos falar, a gente pode colocar grosso modo dessa forma. O him não conjuga verbo, tá? O único pronome que pode conjugar verbo nesse caso é o he. Depois do he tem o bought. Bought é um verbo, então eu posso usar he na primeira frase, mas na segunda, o carro foi comprado por ele. Ele, né, de certa forma, está sofrendo essa ação aí, tá? Então o him ele tem que se encaixar no final da frase. Lembra que esses pronomes geralmente vêm no final da frase, ok? A mesma coisa vale para a segunda frase, ó. She wrote a book. Ela escreveu um livro. Um livro foi escrito por ela. No final dessa frase, já começa por aí, ó, o final da frase. Geralmente no final da frase eu vou usar him, eu vou usar her, eu vou usar us, eu vou usar them, tá? Um livro foi escrito por ela, a book was written by her. Eu não tenho uma ação no final da frase para poder colocar a book was written by she. Não, fica muito feio, fica muito errado, fica muito estranho isso aí, tá? Então, só lembrando, quando eu estiver trabalhando com pronomes, se a pessoa for para o final da frase, ela tem que sofrer uma mudança aí, tá? Ok? Pessoal, isso aqui foi mais ou menos uma revisãozinha rápida, tá? Sobre voz ativa e voz passiva. Já tinha alguns exercícios na outra apostila, tá? Mas só para deixar um pouquinho mais clara essa questão, principalmente do uso de pronomes na transformação de voz ativa para voz passiva ou vice-versa, tá? Espero ter ajudado aí um pouquinho. Um abraço, tchau, tchau.